começar com uma oração, pedindo a Deus graça e direção para mais uma aula. Senhor Deus, te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui, por podermos aprender mais de Ti através de Sua palavra. Por isso, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, para que efetivamente nós possamos ser avivados, fortalecidos pelo Senhor e crescermos em instrução e graça perante o Senhor, para que possamos estar mais próximos de Ti, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Então, irmãos, mais uma aula a respeito da pirâmide da sabedoria. Dessa vez, a última aula do nosso primeiro módulo de 2026. A pirâmide da sabedoria, encontrando clareza e paz em uma era de caos digital. Nós passamos, então, por algumas aulas, por 3 aulas, essa é a 4ª aula esse mês, a respeito de sabedoria em tempos de era digital, sabedoria em tempos de caos digital, sabedoria em tempos confusos. Na primeira aula, então, nós vimos que Deus é um Deus todo-poderoso, o único Deus da verdade, e Ele é o Deus criativo. Deus criou o mundo de uma maneira criativa. Ele é a pessoa criativa por excelência, como nós vimos. E nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E dessa forma, nós refletimos a sua criatividade. Refletimos a sua criatividade à medida que criamos, inclusive desenvolvemos tecnologia. No entanto, vimos que a queda manchou todas as coisas. E por isso, nós, à medida que criamos, também corrompemos e usamos a nossa criatividade para o mal. E vimos então que fizemos uma distinção, já na primeira aula, entre tecnologia e cultura digital. Tecnologia não é algo inerentemente mal. Não, pelo contrário. Tecnologia é algo bom, é uma dádiva de Deus. No entanto, por conta do pecado, nós criamos uma cultura digital em torno da tecnologia que é má. E utilizamos frequentemente a tecnologia para o mal e utilizamos de uma maneira errada, desregulada. Essa foi a primeira aula. A segunda aula, vimos então que a partir disso nós desenvolvemos uma séria doença digital. Hoje nós vivemos numa sociedade infeliz, onde a infelicidade cresce exponencialmente. Numa sociedade que se sente cada vez mais solitária, apesar de estar cada vez mais interconectada. Numa sociedade que está cada vez mais ansiosa, por mais que hoje nós vivamos em nome do progresso. Numa sociedade cada vez mais depressiva, por mais que muitas vezes se pregue que estamos progredindo em termos, nos mais variados termos. Então, nós vimos que a tecnologia nos afeta nesse sentido. Também o mau uso da tecnologia desenvolve uma doença digital em nós. Na aula passada, nós vimos fontes de sabedoria. Vimos a nossa pirâmide da sabedoria, vimos que na base da nossa sabedoria deve estar as Escrituras Sagradas. Nós devemos discernir todas as coisas à luz das Escrituras. Nós devemos usá-la como um crivo para tudo que nós vemos e ouvimos e recebemos. Então, nós vimos que existe, de fato, variadas fontes de sabedoria. Nós vamos passar novamente, inclusive, a pirâmide da sabedoria logo mais. E hoje nós queremos fazer algumas propostas para a igreja de hoje. Algumas aplicações para a igreja dos dias atuais. Algumas aplicações para a igreja nessa era digital. Pois bem, antes de mais nada, eu quero novamente passar essas 2 recomendações que tenho feito aqui, que fiz nas 3 últimas aulas e não poderia deixar de fazer nessa última aula desse módulo. À sua esquerda, temos aqui a Pirâmide da Sabedoria, um livro muito prático, que nós usamos muito aqui como bibliografia.
versa a respeito das nossas prioridades desordenadas nos dias contemporâneos, vale a leitura. E à sua direita temos aqui Igreja Real na Cultura Digital, do Misael, um livro de um brasileiro, um dos mais excelentes livros, eu creio, na minha perspectiva da literatura nacional, a respeito desse tema para a igreja hoje. Então, fica a recomendação. Pois bem, essa foi a pirâmide da sabedoria que nós temos explorado e que deu nome ao nosso modo. Vimos que a nossa tendência nos dias contemporâneos é basicamente colocar essa pirâmide de cabeça para baixo. Ao invés de ter a Bíblia como firme fundamento, a Bíblia como o nosso crivo, nós colocamos a internet e as redes sociais lá nas bases da nossa pirâmide. E discernimos todas as coisas a respeito, ou melhor, à luz do que vimos e ouvimos nas redes sociais. Nós, basicamente, inundamos a nossa mente de toda sorte de conteúdo aleatório nas redes, sem sequer discernir ao certo o que convém e o que não convém, e, basicamente, julgamos toda a nossa vida à luz do que vemos na internet, nas redes sociais. Infelizmente, é o que nós temos hoje. No entanto, não é isso que nós vemos nas Escrituras. Nós somos chamados a discernir tudo à luz da palavra de Deus. Então, a ter a Bíblia como base. Depois, a igreja como o suporte, onde nós vivemos as Escrituras, onde nós somos edificados nas Escrituras, onde nós fomos lembrados de que devemos viver à luz da palavra de Deus. Hoje, porém, vivemos uma comunidade, ou melhor, um mundo cada vez mais distante, por mais que cada vez mais conectado. Vimos também a necessidade de valorizarmos a natureza como uma fonte de sabedoria. Né? Querendo ou não, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmos 19:1. Isso é bíblico. Então, a criação de Deus testifica do próprio Deus. E como nós vivemos num mundo cada vez mais caótico que despreza a criação, despreza o descanso, despreza o esplendor da glória de Deus, manifesta em todo mundo criado. Livros e beleza também são fontes de sabedoria. No entanto, desprezamos cada vez mais os livros. Hoje, nós condicionamos a nossa mente a ler pequenos fragmentos de texto. E quando chegamos perante um livro, nós nos assustamos, porque não temos mais concentração. E tampouco isso deveria nos assustar, porque pense bem, se você condiciona a sua mente por anos e anos a ler pequenos fragmentos de texto numa rede social, de um assunto a outro, a cada momento, como que a tua mente vai conseguir se concentrar quando você se expor a algo maior, a um livro? Não vai funcionar. Beleza. Hoje também nós vemos um mundo que distorce a beleza. Um mundo que cultua o que é feio. Um mundo que distorce o que é belo. Hoje vemos exposições artísticas de obras mirabolantes que são chamadas de obras artísticas. Hoje nós vemos concertos dos mais estranhos possíveis sendo chamados de concertos. Então nós distorcemos o que é belo, nós distorcemos as fontes de sabedoria que Deus nos dá. Por fim, internet e redes sociais, quando usadas com moderação, também são fontes de sabedoria. É claro, se usarmos da maneira que Deus nos dá. Não na base da pirâmide, mas como no topo dela, discernindo tudo que nós vemos nelas à luz do que vemos na palavra de Deus. Então, basicamente, essa é a nossa pirâmide da sabedoria que nós temos explorado aqui nas nossas últimas aulas. Temos como propósito fundamental hoje fazer algumas aplicações básicas, então, à igreja. Mas, antes de tudo, fato é que estamos diante de um gigante.
Estamos diante de um Golias, para usar aqui a ilustração. A cultura digital desafia frontalmente a igreja do Deus Altíssimo. A cultura digital desafia frontalmente a igreja do Senhor dos Exércitos. Nós somos confrontados dia após dia com uma cultura digital que perverte tudo o que é bom. Nós somos tentados dia após dia a enchermos a nossa mente de conteúdos que muitas vezes são inúteis, que nada agregam à nossa vida e que muitas vezes, com perdão da expressão, desedificam a nossa alma, desconstroem aquilo que nós temos aprendido. A cultura digital é um oponente impressionante. Com sua armadura de sedução e promessas, a igreja, como Davi, não é chamada a se intimidar, mas a assumir sua responsabilidade pactual, discernindo a afronta a Deus e avançando com uma confiança diferente. Não devemos nos deixar intimidar perante a cultura digital, mas à luz da palavra, à luz das fontes de sabedoria que temos explorado aqui, devemos avançar discernindo todas as coisas para a glória de Deus. Para isso, nós temos que ter em mente um princípio bíblico, que é a base aqui para a nossa aula de hoje. Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo em Mateus 10, 16. O primeiro que abrir e que se sentir à vontade para isso, por favor, faça a leitura de Mateus 10, 16. Perfeito. Vejam que temos duas recomendações aqui do Senhor Jesus. Antes, ele contextualiza. Ele envia a sua igreja para um cenário hostil. Ele nos envia na qualidade de ovelhas para o meio de lobos. Essa é a nossa situação hoje também na cultura digital. Nós estamos no meio de lobos, no meio de uma cultura que visa perverter tudo aquilo que é bom. No entanto, nós recebemos aqui duas instruções. A primeira é prudência e a segunda é simplicidade. Ele basicamente diz: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Basicamente, o que nós vemos e o que nós veremos a partir das aplicações que teremos agora é o seguinte: na cultura digital, nós somos chamados não a simplesmente rejeitar a tecnologia. Como nós vimos enfatizando desde a primeira aula, tecnologia não é necessariamente algo mal. Nós tornamos o uso dela mal por conta do pecado que habita em nós. Mas nós somos chamados a redimi-la. Nós devemos ser perspicazes, portanto, para isso. Devemos ser prudentes como uma serpente, apesar de simples como a pomba. Nossa jornada na cultura digital não é de ingenuidade nem de cinismo. Exige-se um ajuste fino e uma atenção constante entre prudência e simplicidade. Prudência e simplicidade. Irmãos, eu quero mais uma vez reiterar, antes de avançar aqui para algumas aplicações, que a escola bíblica é o momento onde nós podemos tirar dúvidas, fazer comentários. Você pode a qualquer tempo levantar as mãos para tecer alguma consideração. Eu verei, darei voz a você, e você poderá falar. Fique à vontade. Pois bem, algumas propostas para a igreja hoje. A primeira proposta: andar com Deus em oração e boa teologia. Se desprezarmos hoje, na cultura digital, a oração e a boa teologia,
nós estaremos caminhando muito mal. Se hoje, como nós vimos na pirâmide da sabedoria, nós não tivermos a Bíblia em nossa base, discernir todas as coisas à luz das Escrituras, nós seremos eventualmente enganados. Esses dias estava fazendo algumas pesquisas e eu me deparei com um site onde ele basicamente levantava uma pesquisa, uma pergunta interessante. Eu até anotei aqui. Ele levantava a seguinte indagação: se a inteligência artificial atingir um nível de consciência, seria ético sujeitar sua liberdade de consciência à vontade humana? Vou repetir. Se a inteligência artificial atingir um nível de consciência, seria ético sujeitar sua liberdade de consciência à vontade humana? Essa é uma pergunta bastante perspicaz. E, querendo ou não, é muito possível que nós lidemos muito com ela nos próximos anos. Mas, para uma pessoa que conhece o básico das Escrituras, essa é uma questão muito simples. Basicamente, porque entendemos que a consciência que um ser humano tem, ela provém do sopro de Deus. Nós temos um espírito. Nós não somos somente corpo, nós somos corpo e alma. A nossa consciência não é decorrente de uma inteligência elevada, decorrente de uma evolução gloriosa. Não. A nossa inteligência que se manifesta em nossa consciência, ela é sim fruto também do nosso espírito, do sopro de Deus, o sopro da vida em nós. Então, veja, essa é uma questão que para muitos parece extremamente complexa, mas se nós conhecemos o básico das Escrituras Sagradas, quando perante questões assim, nós poderemos responder àqueles que levantam essas questões, a nossa fé. Fato é que nos próximos anos, nós talvez teremos de lidar com muitas questões como transhumanismo. Até onde vai essa questão de utilizar questões, talvez até tentar fundir a realidade humana, o ser humano, com o que é artificial. Até onde nós podemos fazer isso e até onde é ético fazer essas coisas. Nós precisamos estar preparados para responder todas essas coisas à luz da palavra de Deus, para que não venhamos a desfalecer e a nos mantermos firmes na fé. No entanto, se continuarmos colocando a internet e as redes sociais na base da nossa pirâmide da sabedoria, nós não saberemos, nós enfraqueceremos. Precisamos de uma reflexão teológica global e local, que vá além do otimismo tecnológico, ao mesmo tempo que não rejeite a tecnologia. E aqui algumas questões urgentes: ética da IA, que eu já citei, transhumanismo e liberdade de consciência. Então, nós precisamos urgentemente andar com Deus em oração, pedindo discernimento, e também de boa teologia. E boa teologia se aprende lendo as Escrituras. Não existe segredo, não existe mágica. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa encher a sua mente. Não do que tem nas redes sociais, não das últimas notícias que você vê nos jornais, mas sim das Escrituras Sagradas, a palavra inspirada do Deus Altíssimo. Essa é a primeira proposta. Segunda proposta, reconhecer a nossa condição. Vivemos hoje num tempo profundamente difícil. Temos um menor tempo de atenção e um pensamento extremamente fragmentado. Hoje nós conversamos, lemos um texto, como eu já citei, que seja um pouquinho maior, e já perdemos a nossa atenção.
porque nós estamos condicionando a nossa mente a mudar o foco em todo o tempo. Nós não conseguimos nos deter com atenção em algo por muito tempo. Então, dessa forma, nós vivemos uma cultura cada vez mais fragmentada. Dessa forma, também, vivemos num tempo que é difícil até de aconselhar. Veja, onde as pessoas estão buscando aconselhamento. Por incrível que pareça, elas estão buscando aconselhamento com a inteligência artificial, é claro. Você hoje tem o Gemini disponível. Às vezes o Gemini, inclusive, fala sem que você peça a ele, né? Indiscreto que ele é. No meio lá do trabalho, ele começa a manifestar as suas vozes. Então, veja. E hoje você tem uma inteligência artificial à sua disposição a qualquer tempo. Está disposta, disponibilíssima a te ouvir a qualquer hora. E tantas pessoas se aconselham à luz dessas inteligências artificiais, como se nela nós vêssemos o topo da sabedoria. Então, cada vez mais se despreza o aconselhamento bíblico na igreja local com pessoas sábias, com servos de Deus, na igreja do Deus Altíssimo. Então, devemos reconhecer a nossa condição. Vivemos um tempo estranho. Se não reconhecemos que vivemos um tempo estranho, tampouco iremos buscar uma mudança efetiva e progredir a uma solução eficaz. Temos que também reconhecer que os diagnósticos de doenças mentais têm aumentado. Os psicólogos aumentam exponencialmente, mas mais exponencialmente do que os psicólogos aumentam as pessoas diagnosticadas com doenças mentais. Então, nós vivemos uma grande crise global. E nós vimos já isso nas últimas aulas. Infelicidade cresce exponencialmente. A sensação de solidão foi declarada em certo país da Europa como uma epidemia. A depressão cresce mais do que nunca. A ansiedade também. Hoje, tudo se tem um nome. Basicamente, temos hoje nomenclatura para toda sorte de comportamento diferente. Eclesiastes 1, versículo 8. Alguém pode abrir? E se você conseguir abrir e puder ler, por favor, faça a leitura até o versículo 10. De Eclesiastes 1, versículo 8 a 10. Eclesiastes 1, 8 a 10. Perfeito. Obrigado, Fran. É interessante a consideração do autor de Eclesiastes aqui. Ele foi um homem extremamente sábio e provou de tudo quanto existia debaixo do sol. E ele conheceu muito bem, não somente a sua época, mas também épocas passadas. E a conclusão que ele chega é que não existe nada de novo. Ele chega à condição máxima que se poderia chegar. Se trata de um rei muito próspero, mas ele reconhece: não existe nada de novo debaixo do sol. E frequentemente, nos tempos que nós vivemos, nós temos a sensação de que estamos vivendo algo novo, algo diferente, um momento único. Mas a verdade é que
não existe nada de novo debaixo do sol, por mais que as coisas se revistam de novas roupagens à medida que os séculos avançam. Nós vimos os frutos da idolatria do ser humano nos séculos passados, mesmo antes dos avanços tecnológicos. E colhemos o resultado: guerras, pranto, dor e muita morte. E certo é que esse será também o resultado, caso nós continuarmos sem discernimento na era que nós vivemos, sem perceber que aos poucos nós estamos sendo destruídos pela tecnologia que nós tanto amamos. Estamos sendo escravizados pela tecnologia que nós tanto cultuamos. Então, pois bem, proposta 3, reafirmar a sublimidade do mistério. Em uma cultura leve, a igreja deve ter peso. Em uma cultura ligeira, deve ter tempo litúrgico. Em uma cultura transparente, deve ser opaca. Nós vimos, creio, na primeira aula, que na nossa cultura digital, quanto mais transparente, quanto mais desnudamento nós temos, mais nós seremos conhecidos, mais nós seremos bem vistos, mais nós seremos bem quistos. A cultura digital, basicamente, nos chama a nos superexpor, a expor tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós desejamos. Nós somos chamados a expor os mínimos detalhes do nosso dia a dia numa rede social. Em contrapartida a isso, nós vemos nas Escrituras uma cultura que cultiva o mistério. Deus, ele se revela sempre de uma maneira misteriosa. Deus, ele se revela sempre de uma maneira oculta e, de fato, ele também infunde mistério no ser humano. É impossível conhecer alguém exaustivamente. Quanto mais conhecer a Deus exaustivamente. Mas é impossível conhecer uma pessoa exaustivamente. E a Bíblia, ela basicamente resguarda esse mistério. Nós não precisamos nos superexpor. As Escrituras valorizam aquilo que é recatado, aquilo que é velado. Mas em todo tempo nós estamos sendo hoje chamados a nos desnudar, a nos superexpor e a sermos cada vez mais transparentes. E a questão é, será que isso, no final das contas, também não está nos destruindo? Será que essa cultura não está também gerando graves danos em nós? Será que realmente vale a pena ficar superexpondo tudo que se faz numa rede social com fins a ser visto por certas pessoas? Será que isso tem feito bem à nossa alma? Será que essa é a postura da Igreja de Deus no mundo de hoje? Se assimilar com a postura de ímpios que fazem as mesmas coisas? Será que não deveríamos agir de uma maneira distinta nos tempos atuais? Numa cultura ligeira, nós também devemos ter tempo litúrgico. Estar aqui, de fato, é algo contracultural. Estar aqui na igreja cultuando a Deus é algo que, de fato, não é comum na cultura dos dias de hoje. Afinal de contas, nós vivemos uma cultura que é cada vez mais rápida, cada vez mais célere e que despreza o descanso, despreza as coisas que são realmente prioritárias. Então, nós somos chamados a reafirmar
a sublimidade do mistério. Avançando um pouquinho mais rápido, somos chamados a praticar uma comunhão viva. Alguém pode abrir em Atos 2, 42 até o versículo 47 e fazer, se possível, a leitura? Atos 2, 42 a 47. Perfeito, até aí a leitura da palavra de Deus. Obrigado, Catarina. O antídoto para a conexão digital superficial é a comunhão que privilegia a proximidade e a pessoalidade. Também é contracultural estar na igreja de Deus hoje, num mundo tão distante, apesar de próximo. Nós cultuamos hoje as conexões, mas ao mesmo tempo nos distanciamos uns dos outros. Mas viver em comunhão na igreja de Deus é algo contracultural. E é isso que Deus nos chama a fazer, a sermos edificados uns pelos outros, a cultuarmos a Deus em comunidade. Nada, coisa alguma, pode substituir a igreja viva, física, presencial do Deus vivo. Uma quinta proposta: mordomia da mente e do corpo. Cuidar da mente e do corpo é muito importante nos tempos que nós vivemos, apesar de que desprezemos muito isso hoje. Hoje nós temos muitas pessoas viciadas em games, que inclusive foi reconhecido como uma doença, CID de número 11. Hoje nós temos muitas pessoas viciadas em apostas online ou ludopatia, que acabou se tornando uma epidemia do Brasil, com um ciclo de dopamina similar a dependências químicas. Pessoas vendendo fortunas para fazer apostas e perdendo a vida por conta disso. Vício em telas e redes sociais, o ciclo de recompensa de dopamina que nos prende. Essa é uma tendência natural de nossa era, ficar sempre preso a esse ciclo de dopamina. Postamos uma coisa e vamos lá, abrimos o celular a cada nova notificação, buscando ver se de fato houve uma nova curtida, houve algo novo ali, algum novo comentário. E postamos novamente, e assim vai, e o tempo passa, nós não percebemos. Ainda, os danos físicos do uso excessivo de tecnologia, quando nós inclinamos, isso é bastante significante, né? Você com certeza já deve ter visto algumas pessoas que passam horas no celular exatamente assim, nessa posição, com essa inclinação, com o pescoço quase que reto, sem ter a noção de quão gravoso isso é para o corpo. A curto e, principalmente, a longo prazo. Fato é que quanto maior a inclinação do pescoço, maior o peso que você vai colocar sobre ele. Mas nós temos desprezado nos dias de hoje o cuidado da nossa mente e do nosso corpo. E devemos nos lembrar, nós somos chamados a sermos bons mordomos do Deus Altíssimo. O corpo que temos
foi Deus quem deu. A mente que temos é Deus quem dá. Sendo assim, nós somos chamados a utilizá-las com sabedoria. No entanto, o que vemos hoje é que temos feito justamente o oposto. Passamos horas e horas inclinados, olhando para um celular e assim temos nos prejudicado a nós mesmos, dia após dia. Posso passar esses slides também para vocês, eu vejo que alguns de trás têm dificuldade para enxergar, principalmente esse aqui ficou com letras pequenas. Sexta proposta, ser mais vigilante. Pais e responsáveis devem definir limites claros para o uso de dispositivos, mantendo-os em áreas comuns e tratando o acesso como recompensa, não como direito. Hoje nós vemos crianças de 5, 6, 10 anos já viciadas em jogos, em dispositivos móveis, porque basicamente os pais não impõem limite e elas já crescem com esse vício e já desenvolvem previamente problemas a longo prazo. Necessitamos mais do que nunca ter sabedoria enquanto igreja de Deus a isso, impor limites para que as crianças também sejam protegidas, pois talvez, falamos tanto aqui de cultura digital, mas talvez, só talvez, os principais prejudicados por todo esse caos da nossa cultura digital sejam as crianças. Proposta 7. Fazer bom uso. Integrar-se à cultura digital não significa desprezar o analógico. Pelo contrário, a redescoberta de livros impressos, jogos de tabuleiro e conversas sem telas é vital. Obviamente, não basta você retirar o celular, não basta você retirar as telas. Você precisa substituí-las por algo que ocupe o tempo das crianças. Você precisa ter sabedoria para também pensar como a criança pode se desenvolver nos vários aspectos que ela tem de se desenvolver. Como que você pode fazer com que ela se entretenha sem telas. O que vemos muitas vezes é pais que tentam, de um dia para o outro, tirar as telas das crianças, sem a mínima sabedoria, e sem substituir as telas por algo que seja, de fato, bom e que renda frutos na vida da criança. Tem uma pergunta aqui no final, né? O brasileiro gasta quase 9 horas diárias em telas em média, segundo a pesquisa da USP de 2023. 9 horas. Você não leu errado. Eu também me assustei. O que aconteceria se uma fração desse tempo fosse dedicada à leitura bíblica, oração e comunhão presencial? O que aconteceria se apenas uma parcela, não precisa nem ser as 9 horas inteiras, mas se uma parcela desse tempo fosse usada pelo brasileiro médio para se dedicar à leitura bíblica, à oração, à comunhão e ao crescimento espiritual? Quão revolucionário isso não seria? E, para finalizar, nós estamos no limite já. Esse universo mercadoria não é mais apropriado para se morar. Já é hora de transformar essa casa mercantil novamente numa moradia, numa casa de festas, onde vale mesmo a pena viver. Nós estamos nos tornando o próprio produto. Nós não mais utilizamos a tecnologia em nosso favor. Nós estamos passando a ser usados pela tecnologia. Nós não mais usamos a tecnologia como ferramenta. Nós estamos gradativamente sendo escravizados pela tecnologia. E será que, enquanto igreja de Deus, nós não precisamos mudar radicalmente? Será que, enquanto igreja de Deus, nós não precisamos reordenar as nossas prioridades? Que possamos, enquanto igreja do Senhor, ter uma pirâmide da sabedoria bem construída e que a base dela, de fato, seja
às Escrituras Sagradas. Amém? Algum comentário final, alguma dúvida ou consideração? Essa é a última aula deste módulo. Foi um prazer. Obrigado a todos que participaram. A aula que vem, nós já iniciaremos uma nova série, que também creio será muito construtiva para todos nós. Se ninguém, vamos encerrar